É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que não dorme. Vai começar o Café com Zaca. Mas antes disso, vocês já sabem, roda a vinheta aí. É isso aí, gente. Antes de tudo, eu vou agradecer meus patrocinadores, mandar um abraço pessoal da Mercavejo Brasil, a Merlin Brindes, a Ligue Shop Germânia, ao pessoal da Luciana Magazine, ao Regional, a Fidelidade Clean, a Vox FM, a Revista Estampa e a TV Cidade. A todos vocês que nos assistem também, nosso muito obrigado. Antes de começar, eu quero pôr na tela, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, desde a infância, eu tô falando com o Júlio César Bergamo, é isso? Bergamo, isso. É, muito pra bem. Pra cá ou pra cá? Não, você tá no Central, agora você vai... no Central? Você tá na Central. Beleza, pessoal, tudo bem? Estamos aqui. Faz tempo que esse encontro está marcado e finalmente aconteceu, né? O rapaz é radialista, jornalista, já fez de tudo na vida também, né? Vendedor, já foi chapa de caminhão. Meu Deus do céu. Tem história pra contar. Então vamos começar desde o início. De onde você nasceu, surgiu, como é que começou a tua vida, desde pequeno? Bom, na verdade, eu morava em São Paulo, a minha família morava em São Paulo, mas o meu parto foi aqui em Catanduva. O médico nosso era daqui de Catanduva, que era o doutor Romera, o pai do Vitor Romero, João Romero, acho que é. Sim. Então, ele foi o médico que fez o parto, então a gente morava em São Paulo, mas nós viemos para Catanduva, eu vim na barriga da minha mãe, é claro, para que acontecesse o parto aqui. Eu fui registrado em Catanduva, depois eu voltei para São Paulo e lá fiquei até os 6 anos e meio, 7 anos de idade. Quer dizer, você nasceu em São Paulo? Não, nasci aqui e voltei para São Paulo. Eu fui concebido em São Paulo, mas eu nasci em Catanduva. Entendi. E depois voltei para São Paulo. E aí? Aí nós ficamos lá até uns 5 anos, 6 anos e meio mais ou menos. Depois eu fui para Jundiaí, morei em Jundiaí até creio que uns 13 anos de idade. Aí depois eu vim para Catanduva, morei em Catanduva até uns 20, 21 anos de idade. Depois eu fui para Franca. Aí de Franca eu rodei o mundo, fui para um monte de lugar. Aí desde 2009 eu moro em São Paulo. Quer dizer, você fez faculdade do que já? Fiz faculdade de Direito na Unifran. No Unifran? Me formei em 2003. Então você foi um bacharel em Direito? Sou bacharel em Direito. Oi, cara, que legal. Na verdade tem uma história curiosa sobre isso, né? Quando eu me formei aqui em Catanduva, porque eu fiz o colegial aqui em Catanduva no Ângulo. A gente se formou, tem até um grupo de WhatsApp nosso aí, que o grupo de os formandos de 1988. Eu me formei em 88 aqui, eu fui prestar Direito em São Carlos, a gente tinha 2 dias de prova lá. Eu fui que meio que não pude fazer a prova no dia seguinte. Tava eu, o Romualdo, que hoje é advogado aqui também, e a gente já fez a primeira prova da noite, a gente foi pro hotel, bebeu até 5 horas da manhã, cara, brincamos no negócio de extintor de incêndio ali, e acabou que chamaram o delegado lá, no dia seguinte eu perdi a prova. Então eu não fiz a prova. Aí depois eu fui prestar Direito não na ERP. Eram 3 dias de prova, eu fiz a primeira prova, as outras 2 eu não fiz. Então eu desencanei. Aí depois de muito tempo, quando eu fui embora de Catanduva, quando eu tinha ali acho que 27 aos 28 anos de idade, eu prestei Direito lá em Franca, na Unifran, entrei e fiz os 5 anos de faculdade, que para mim foram fantásticos e eu tenho uma base muito grande no que eu faço como comunicador, usar o direito no dia a dia. Quer dizer, você para pensar, então, essa parte do direito te ajudou bastante, então. Ajuda muito. Eu preciso saber só onde que eu vou me centrar. Ué, aqui. Você vai para onde você quiser, porque agora você tá na central. Tô na central? Você tá na central. O negócio é o seguinte, o saber ele nunca ocupa espaço. Sim. Ainda mais para quem faz direito. O direito ele tinha que ser ensinado no direito, no colegial. Porque quando você tem noção dos deveres e dos direitos que você tem, onde você mora, no estado ou na federação que você mora, você está sempre um passo à frente de outras pessoas. Por exemplo, no meu caso como comunicador, é muito comum hoje um comunicador ele fazer um comentário político e tomar um processo. Por quê? Porque às vezes ele fala uma coisa tão besta que ele não tem noção do que ele fala ali, ele tem que provar. Por exemplo, você fala, poxa, fulano é ladrão. Todo mundo sabe que o cara rouba. Só que para você chamar ele de ladrão
no ar, por exemplo, que eu falo no ar num veículo de comunicação, você tem que provar que ele é ladrão. Se você não tiver um processo condenando ele por ele ter sido ladrão em alguma coisa, ele pode entrar com um processo contra você. Então, o direito na comunicação, ele é muito importante. E no meu caso também, ele é importante em casos de contratos que eu faço de imóveis que eu tenho no interior. Por exemplo, vai ter um aluguel de alguma coisa, eu passo para a imobiliária, ou a imobiliária repassa para mim. Então, eu analiso o contrato e devolvo para eles. Me fala uma coisa aí, você teve o prazer de trabalhar em rede nacional já também, na Band, como é que foi essa história também? Vamos começar do começo. Então, começa do início ali, o pessoal entender um pouco o que eu tô falando aqui. Quem eu tô falando? Não, na verdade é o seguinte, eu morei em Catanduva há muito tempo, a minha família aqui, hoje a loja é muito bem conceituada, que é a Ouro Mil, que é minha irmã que toma conta, mas na época foi a minha mãe que fundou a Ouro Mil. E aí a gente passou por uma dificuldade financeira muito grande realmente. E aconteceu que a minha mãe ela foi separar a loja da fábrica, eu falei, olha, eu não quero nada disso, eu vou embora daqui. E a minha irmã assumiu a loja e assumiu muito bem, tanto que a Ouro Mil ela saiu do buraco que estava e hoje é uma empresa muito forte. Desde quando meu cunhado e minha irmã assumiram, eles solidificaram muito essa empresa. E eu fui embora para Franca. Quando eu fui para Franca, o meu pai morava em Franca, ele falou, cara, eu vou te arrumar um negócio aqui. E, na verdade, ele disse para mim que ele ia abrir uma loja de carro, né? Que a gente ia trabalhar junto. E, na verdade, não foi isso. Ele foi embora pro Mato Grosso. E ali eu arrumei um emprego de chapa de caminhão. Chapa de caminhão. Eu comecei a carregar e descarregar caminhão. Foi, assim, meio que o primeiro emprego que eu tive na vida. Que idade que era? Tinha 19 anos de idade. Porque até então era um playboy xarope, um cara que... Não um playboy xarope porque eu nunca tive maldade no coração, sabe? Era um cara que nunca quis ver ninguém mal e felizmente naquela época a gente tinha uma boa condição de vida, mas de repente acabou e eu enfrentei tudo que tive que enfrentar de cabeça erguida. E aí eu fui trabalhar de chapa de caminhão, eu nunca me esqueço do primeiro almoço que eu tava ali, que a gente parou um pouco para descarregar as caixas de caminhão, do caminhão ali de som. E a mulher do dono da empresa veio com uma marmitinha assim desse tamanho, com feijão embaixo, arroz, o bife e o ovo. E ela deu para eu comer, eu encostei no cantinho ali, cara, eu comi aquilo com lágrimas escorrendo pelos olhos, porque quando você passa por uma situação financeira positiva, de repente você perde tudo aquilo, é difícil. Você não ter algo e não saber o que aquilo pode te beneficiar é diferente. Agora, você ter tido um benefício de uma prosperidade grande na sua vida e perder aquilo, é complicado. Que é quanto maior o tombo, né? Mas o importante é como você recebe isso, né? Tem pessoas que não aceitam, ficam se lamentando e se perdem na vida. Eu não, a gente perdeu, eu aprendi e recomecei de uma forma muito mais forte. O que é muito importante isso. Então, essa experiência que eu tive de 6 meses trabalhando como chapa de caminhão foi o que me tornou um homem de verdade. Foi, acho que, uma virada de chave na minha vida. Falei, ou eu aceito a vida e aprendo a viver de verdade, ou ia ser aquele moleque constante que eu era no passado. Então, aquilo me abriu um leque muito grande. Aí, o que aconteceu? Passado esses 6 meses, eu conheci a mãe da minha filha. E aí, um dia eu estava conversando com ela. Eu estava bem desanimado da vida mesmo. Falei, poxa, eu estava trabalhando de modelista de calçado com um primo meu. Ele tinha um ateliê. E ele estava me ensinando ali, mas não era algo que me apetecia. E eu comentei com a mãe da minha filha, que estava namorando com ela, não tinha minha filha ainda, não tinha sido casado. E eu falei, poxa, olha, eu não tô legal, tô com vontade de ir embora daqui. Ela falou, pô, por que você não vai trabalhar para sua irmã? Aí eu falei, cara, eu vou trabalhar para minha irmã em algo que era para ser meu, mas não era para ser meu, era dela, porque eles assumiram de fato ali. Aí eu peguei, comprei um carro financiado, comecei a trabalhar para ela como vendedor da Ouro Mil e acabou que deu certo. E foi rolando, até que um dia o meu pai é comunicador lá em Catanduva, lá em Franca, radialista. Ele tinha um programa na Rádio Difusora das 8 às 9 da noite. Aí um dia eu fui visitar ele no programa, ele não estava muito legal, eu falei, cara, vai embora que eu faço seu programa. E ele foi embora, cara. Eu achei que ele não fosse. De repente, a hora que ele saiu do estúdio, acendeu aquela luzinha do microfone aberta ali, comecei a falar, deu certo, passou um mês, ele chegou pra mim e falou, filho, eu vou vender meu programa, quer comprar? Eu falei, cara, todo mundo te conhece aqui, é um pouco complicado, né? Você sair de um programa que você compra o horário, vender pra mim, onde eu vou ter que vender patrocínio, onde ninguém me conhece. Ele falou, não, vai que você vai dar certo, não sei o quê. E fui, e acabou que deu certo.
Acabou que deu certo, eu comecei a fazer o programa ali na rádio das 8 às 9. Passado um tempo, o programa foi para tarde, das 4 às 6 da tarde. Passado um outro tempo, a Band FM de Franca me chamou para trabalhar com eles das 4 às 7 da noite, a 50%. Tudo que eu vendia era 50 meu, 50 da rádio. Isso é muito difícil de acontecer numa rádio grande. Sim. E aí depois a Band ela foi arrendada para a Igreja Universal. Eu fui para a Rádio Hertz. Da Rádio Hertz, passado um tempo, eu fui para São Paulo, para a Rádio Terra FM. E ali as coisas começaram a acontecer. Da Rádio Terra, eu fui para a Rádio Capital. Eu cheguei a ter um programa no primeiro lugar de audiência em São Paulo, 100 mil ouvintes por minuto, das 4 às 5 da tarde. E de lá, eu fui para o Band Esportes, que era um programa que é de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 11 da manhã, ao vivo. E ali era rede estadual dos estados? Como que era? Band Esportes? É. Não, pegava em todo o Brasil, inclusive... Era nacional, então? Acho que nos Estados Unidos e na Europa também. Eu assistia, é porque eu tô te perguntando. Em todo o Brasil. Ali você foi então você foi na Band, você foi trabalhar com esporte. E era algo que você gostava? Na verdade, quando eu fui para Bandeirantes, eu fui para fazer um estilo de programa que ia ser um programa semanal. Era um programa de superação. Eu ia falar com pessoas que passaram por problemas na vida e que conseguiram superar esses problemas, entendeu? Eram esportistas ou pessoas comuns que, através do esporte, conseguiram atingir uma maturidade, cara. Então, nada muito grande, assim. Eu falo, pô, um cara que... a gente lidou muito no começo com essas pessoas que são deficientes, sabe? Que são campeões deficientes. Eu não me recordo o nome das pessoas que participaram comigo ali. Mas ele tinha esse mote, que era um mote de inspiração. Aí, no começo do programa, ele era semanal. Pegamos bem a época da pandemia. Na época da pandemia acabou os esportes, não tinha mais nenhum tipo de esporte no Brasil, porque estava tudo fechado. Sim. O que aconteceu? O diretor do canal, vendo o nosso programa de inspiração, falou, Júlio, vamos fazer seu programa diário nesse período? Eu falei, vamos. Aí naquela época fizemos diário, de domingo a domingo. Mas você acredita que tudo isso daí, essa busca de superação, da onde vem isso? Porque você gosta mesmo, não é uma coisa, eu vou fazer porque dá audiência. Porque a superação veio da minha vida, cara. Então, isso aí que você quer trazer para os outros, é isso? Quero. Essa busca constante? Sim, eu acho que é importante isso, cara. Eu acho que a superação, ela tá no nosso DNA. Eu já superei muitas coisas na vida. Eu já passei por momentos muito difíceis na vida. Eu tenho histórias muito fortes. Eu já quase morri algumas vezes. Eu cheguei morto no hospital 2 vezes, sem batimento cardíaco. Eu tenho, infelizmente, aqui em Catanduva, vários amigos que morreram em função de acidentes que infelizmente ceifaram a vida dessas pessoas. Todos sabem que Catanduva é uma terra que quem conhece aqui e quem mora ou já morou aqui, está fora daqui, sabe que aqui tem é meio power, sabe, cara? Quando eu estou em São Paulo, por exemplo, eu falo que eu morei em Catanduva, algumas pessoas falam, poxa, você morou em Catanduva? Eu falo, morei. Pô, ali é pesado, né? Não é que é pesado em termos da cidade ser pesada. É que a minha geração, por exemplo, aqui em Catanduva, Daniel, ela foi uma geração que se perdeu bastante, cara. Libertinagem? Não, se perdeu bastante em vidas, cara. Muitas vidas foram ceifadas aqui. Eu não vou citar nomes aqui para não expor ninguém, lógico, cara. Não se deve. Mas muitas pessoas morreram aqui, muitos amigos meus morreram aqui, cara. Pessoas que tinham um futuro pela frente que era engrandecedor. Então, quando eu falo de superação, eu falo até de superação sobre a minha vida. A minha vida é uma superação. Para começar, eu nasci, minha mãe, quando eu nasci, eu estava bem doente, foi algo que, para superar, já o meu parto já foi bem difícil. Então, os primeiros meses de vida meu já foi bem complicado também. E depois a minha história de vida foi bem complicada. Mas, felizmente, cara, o que aconteceu de positivo na minha vida foi que há cerca de pouco mais de 10 anos atrás, eu tive um encontro na sala da minha casa com Jesus Cristo. Foi isso que começou a mudar a minha vida. O que seria isso, o pessoal entender um pouco? É a tua fé? E como que a tua fé pode transportar? Porque os outros acreditem nisso Eu vou te contar o seguinte, cara. Eu fui casado com uma mulher da Espanha, que eu conheci no Peru. Ela trabalhava na ONU. E aí foi ela que meio que falou, poxa, eu vou mudar para São Paulo. E ficou na minha cabeça, vou mudar para São Paulo, vou mudar. E até que eu acabei mudando para lá. E foi até bom eu ter mudado para lá, porque foi lá que eu conheci Jesus. Aí teve, nesse período que nós ficamos lá, eu fui passar um Réveillon com ela na Espanha. Nós chegamos de manhã,
nós brigamos o dia inteiro. À noite eu falei para ela, olha, eu vou para um hotel e amanhã eu volto para casa. E naquela noite eu fui para o aeroporto de Barajas e acabei voltando para o Brasil. Eu peguei um avião que estava vindo de Pequim, estava fazendo escala na Espanha, ali em Madrid, da Air China, e voltei. Só que eu gostava muito dela. E quando eu voltei para o Brasil, passou umas 2 semanas, eu entrei em depressão. Mas não em depressão em função dela. A depressão foi em função de uma vida desregrada que eu tinha levado até então. Sabe quando te cai na cabeça todo o peso de uma vida, ele cai nas suas costas de repente? O peso de uma vida que você levou errada. Fala, poxa, quantas pessoas que passaram pela minha vida. Não que eu enganei. Eu nunca fui de enganar, porque eu sempre, quando alguém se relacionava comigo, eu sempre deixava bem claro quem eu era. Não ficava com essa história de ficar fantasiando as coisas. Mas assim, a minha vida para mim não era bacana. Então eu não estava feliz com o que eu levava. Eu estava muito triste. Aí um dia eu estava deitado na sala da minha casa, após umas 2 semanas dessa que eu voltei de viagem. E eu estava muito mal, muito triste. Foi quando de repente eu senti no meu coração uma voz me dizendo, tá cansado, né? Eu falei, tô muito cansado, não tô aguentando mais. E aí era Jesus falando comigo, era o Espírito Santo tocando no meu coração, me convidando para levar uma vida completamente diferente da vida que eu levava. E foi aí que eu comecei a ver a vida de uma perspectiva diferente. Comecei a ter mais contato com a espiritualidade, comecei a me encontrar com Deus, comecei a orar todos os dias, comecei a ler a Bíblia todos os dias. Cheguei até para Israel para conhecer um pouco da história, porque é muito importante quando você lê a Bíblia e quando você vai no território onde aconteceu as passagens que estão na Bíblia, você tem um contexto de leitura até diferente e até mais importante sobre aquilo tudo. Então, a minha vida ela teve uma mudança muito forte em relação a isso. Muito forte, cara. Então hoje o meu prazer hoje em dia é chegar para as pessoas e dizer para as pessoas que existe um amor em nossas vidas que é incondicional. Porque a sociedade normalmente ela ama alguém condicionado a alguma coisa. A pessoa, olha, eu te amo se você for assim, eu te amo se você fizer isso, se você passar na faculdade eu te dou um carro. É sempre muito condicional o amor. E Jesus, ele nos ama de forma incondicional. E quando eu descobri que esse amor ele é verdadeiro, é por isso que toda pessoa que é cristã, ela fala tanto desse amor, porque ela descobre um amor que é incondicional. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, porque pra mim, no meu coração, muitas vezes, muito que eu falo serve pra mim. Eu até falo, muitas coisas que eu converso aqui com o pessoal, há mais de 3, 4 anos que a gente trabalha com esse bate-papo, é um bate-papo mesmo. O Café com Zac é um bate-papo, ele não é um jogo de pergunta. Mas muitas vezes sai da minha boca palavras que eu acabo escutando umas 4, 5 vezes e falo, gente, isso tocou meu coração. O que eu quero dizer com isso? É muito do que eu falo, às vezes, e muito do que eu falo, 90% é muito pra mim. E eu queria saber isso de você, muito que você fala. Você olha pra você mesmo e fala, Jesus Cristo, isso daí serviu pra mim, ou não? A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração, né? E a boca, ela é muito perto do ouvido, né? Então quando você fala, primeiro ela corta o seu coração. As suas palavras ela cortam em você primeiro, é para você ouvir. Eu me recordo, eu tenho um programa de rádio em São Paulo, hoje eu estou no ABC, e todo final de programa eu tenho momentos de fé. Tudo que eu falo, e principalmente quando saem as frases mais inspiradoras, é quando eu estou pior, porque eu estou falando para mim. As frases motivacionais, vamos, vai dar tudo certo, vai acontecer, eu estou falando para mim. Está cortando em meu coração em primeiro lugar, mas é assim, todo pregador é assim. Todo mundo que é assim, é que nem, cara, eu falo algo que é importante. Eu tenho no Instagram algumas mensagens que eu coloco. De todas as pessoas que eu conheço que fazem mensagem no Instagram, todas as mensagens que elas fazem, em primeiro lugar, são para elas. Isso. Sabe? São pessoas que estão incentivando, estão buscando incentivo naquilo que elas próprias estão falando. É uma luta constante contra nós mesmos, né? Com certeza. É uma luta, eu luto contra mim mesmo. Mas nós somos o nosso pior inimigo, né? Nós somos o nosso pior inimigo. A nossa carne é o nosso maior inimigo. Porque eu vejo que nem você, porque a gente aprende, principalmente vou colocar um exemplo como você aprendeu a falar muito bem, você trabalha com isso há muitos anos. Então, e aí você vem agora com uma fé muito forte, você acredita muito no Deus teu, no Deus que é de todos, né? Graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você acredita tanto que você pode se perder nas tuas palavras ou não?
Repete que eu não entendi a sua pergunta. Você fala muitas coisas bonitas, Sim. muitas coisas saem do teu coração. Aham. E, às vezes você olha aquela palavra e fala assim, por que eu disse aquilo? O que é aquilo lá? O que eu quis dizer com aquilo lá? É como se alguém estivesse falando que não era você, mas Não. é você, mas como se fosse é o Espírito Santo que falou por você. Não, mas você sabe que quando os discípulos eles foram enviados por Jesus Cristo, Jesus falou para eles assim, ó, vocês vão, não se preocupem com o que vocês vão falar diante de reis e príncipes, pois o Espírito Santo falará através de vocês, entendeu? Quando algo sai de mim, cara, eu não sai nada, o que foi aquilo que eu falei? Não é pensado também. Não é, cara. Vem no coração. Vem no coração. É assim que o Espírito Santo faz com a gente, cara. É isso que eu quero dizer. É ele que fala por intermédio da gente. É que nem o espírito de discernimento, cara. Às vezes você senta diante de uma pessoa para conversar com ela e a vida daquela pessoa, ela vem na sua mente e você começa a conversar com ela sobre a vivência dela. E a pessoa fala, meu Deus do céu, o que esse cara tá falando, cara? Ele tá falando da minha vida. Eu me recordo... Você já salvou vidas, então, falando. Eu me recordo uma vez, eu estava numa fila de supermercado e tinha uma mulher fazendo compra ali e a gente foi no caixa, ela estava atrás de mim, né? E tava passando minhas compras e eu olhei para a cara dela assim, aí eu olhei de novo e aí Deus começou a me dar uma palavra de conhecimento sobre a vida dela, eu comecei a falar algumas coisas sobre a vida dela e a mulher foi ficando assustada, cara. Aí eu falei, olha, e para você ter certeza que Deus está falando com você, você se chama Érica. Ela falou, não, moço, pelo amor de Deus, como é que você sabe? Eu falei, não, tá escrito aqui na tua correntinha, ó. Tá escrito aqui, ó. Mas o que eu tinha falado para ela era de Deus para a vida dela, porque Deus, ele traz pra gente isso, cara. Quando você tem um coração aberto, a primeira coisa que precisa, cara, para que Deus use uma pessoa, ela está disposta a ser usada. Sabe, você quer que Deus te use? Abra o seu coração. Isaías falou, um profeta da Bíblia, falou, eis-me aqui. Quando você diz eis-me aqui, você abre o teu coração para Deus te usar. E é Ele que vai fazer. Não precisa ficar preocupado com como vai ser, porque a palavra fala que é Ele quem capacita. Entendeu? É Ele que faz, não somos nós. Porque se formos nós que fizermos as coisas, Ele tira a mão. Entendeu? Não é a gente que faz, cara. Hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas se perdendo no meio cristão, ou no meio cristão, porque acham que são eles que fazem. Sabe que o poder de cura é deles, que o poder de profecia é deles. Deus é um não tá instrumento nisso. só, né? É um instrumento. É um instrumento de Deus. É, ué. E aí a gente não tem que se achar, nós temos que ser realmente humilde, mostrar que não somos nada, somos um carro. É um carro sendo dirigido por alguém. Minha irmã me deu uma metáfora, um exemplo que é fantástico sobre isso. Nós somos apenas as luvas. A mão é dele. Nós somos as luvas. É Deus quem coloca a mão. É Ele quem fala com esse, fala com aquela, fala isso, fala aquilo. Eu me recordo uma vez que eu estava fazendo um programa de rádio, nessa Rádio ABC há 6 anos atrás. E eu estava indo para a rádio, falei, poxa Deus, todos os dias, sempre as mesmas pessoas que me ligam na rádio ali, o que está acontecendo, né? Será que faz sentido eu estar nessa rádio? Pô, se tiver alguma coisa de diferente, faz acontecer algo de diferente hoje para mim no programa. Aí eu estava num momento de fé e com o telefone falando para as pessoas, liga para mim quem quer oração, quem quer oração. Aí de repente uma pessoa que nunca tinha me ligado falou, oi seu padre, tudo bem? Eu falei, padre? Ela falou, eu estou ouvindo aqui para você pela primeira vez, você não é o padre Júlio? Eu falei, não moço, eu não sou o padre não. Então você está vendo como Deus ele faz, cara, na simplicidade. E o mais bonito, Daniel, Deus ele age na simplicidade, cara. Ele te dá palavras, você que não busca, né? Você que não entende o que ele diz. É na simplicidade, cara, sabe? Não adianta você querer. E assim também a relação com Deus, a minha relação com o Pai, com Deus. Tem pessoas que vão orar, que vão buscar Deus, falam, olha, excelentíssimo, altíssimo. Cara, eu me debulho no chão, deito no colo de Deus, falo, Deus, me abraça. E eu converso em oração com Deus, não com palavras repetitivas, falando mesmo. Quando tem aquela palavra na Bíblia, Abba, Pai, Abba era um balbúcio dos pequenos judeus, sabe? Abba, quando um judeuzinho não sabia falar, ele falava Abba, Abba de papai, entendeu? Então por isso que fala Abba, Pai. Então a minha maneira de lidar com Deus é chamando ele de pai, paizinho, pai amado. Quantas vezes eu deitei no chão, cara, e me rasguei para Deus de uma forma, porque o que acontece é o seguinte, cara, Deus ele conhece a nossa palavra antes que ela saia da nossa boca. Ele sabe que a gente vai falar com ele.
Não adianta a gente querer ser hipócrita, cara, e falar com Deus algo que a gente não está sentindo, porque Ele conhece o nosso coração. Davi, a palavra fala que Ele sonda o nosso coração. Então, é saber como entrar em contato com Ele, cara, é a coisa mais gostosa que tem. E um pai gosta de sinceridade, não gosta? Sim, isso é a mesma coisa a Deus. Você tem que aceitar quem é você, né? E aí você entrega a Deus. Você aceite e se entregue às palavras de Deus. Eu comecei, literalmente falando, eu comecei a acreditar muito nisso, Júlio, porque passou-se anos na minha vida que eu falava assim, ô Deus, né? Vamos para a igreja, ou vamos para o centro, ou vamos para aí, vamos orar, vamos pra... Mas a partir do momento que eu comecei a deixar tudo isso de lado, no sentido assim, acreditar que existe realmente um Deus maior dentro de mim, e olhar para mim mesmo e fazer perguntas como, eu quero mudar, eu preciso mudar dessa maneira, me ajude, me dê caminhos. E aí você realmente, com muita fé, acreditar nisso, para mim ele me mostrou caminhos que eu jamais acreditaria. Ele me mostrou princípios, ele me mostrou até o perigo. Tipo, não vai por aí. Eu chegava e falava assim, não, eu não vou por aqui não, vai dar errado. E aí você fala, nossa, é sortudo, né? Não, porque a partir do momento que eu comecei a entregar realmente a minha palavra para Deus, até o mal se distanciou sozinho. Tem um provérbio que fala que consagra os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos, entendeu? É você estar em comunhão com Deus naquilo que você vai fazer, é você compartilhar com Deus, porque muitas pessoas, elas colocam Deus na mochila e falam, vamos comigo, Deus. Não é assim, a gente tem que colocar Deus na frente, é você colocar Ele adiante de você e falar, poxa, Deus, qual caminho o senhor acha que eu devo tomar? E às vezes a gente vai até errar também, mas errar faz parte da vida. Errar faz parte da vida. Mas eu tenho certeza que você, quando coloca Deus à frente das coisas que você vai fazer, a probabilidade das coisas darem errado na sua vida é muito menor, Daniel. O que a pessoa pode entender também a palavra quando a gente fala Deus? Deus é uma pessoa para você. O que é Deus? Que cada religião permite pensar de uma maneira. Na tua fé hoje, porque você é conhecedor de várias igrejas, né? Você já passou em várias ou não? Já. E hoje para você? Eu já estive no Vaticano, eu já estive em Israel, eu já estudei o Espiritismo durante muitos anos e eu encontrei Deus na Bíblia. Eu encontrei Deus na Bíblia. Deus para mim é o Criador de tudo, sabe? Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. É Ele que, lá em João 3,16, diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça e sim tenha vida eterna. Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para a expiação dos nossos pecados, para a redenção dos nossos pecados. Deus, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus que ama a qualquer um de nós, indistintamente. Deus, Ele ama a mim como ama você, como ama o estuprador que está na cadeia. Ele não ama mais nem menos nenhum de nós. Claro que cada um desses três, na hora do juízo final, vai ter o seu julgamento de forma diferente. Aprendi também, no decorrer da vida, com João 14:7, o João 16:7, não me recordo, João 14:7, que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe que para você alcançar a proximidade com Deus, você tem que confiar em Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu até confirmar se é esse aqui, mesmo que a gente não pode falar besteira aqui. E me fala, aproveitando também, eu queria saber, além dessa mensagem, o que realmente tocou o seu coração? Porque, assim, você falou, chegou naquele sofá teu, você chegou no sofá, você não estava cansado, você escutou a voz, você sentiu, ou seja, o que você pode ter me falado agora. Mas o que realmente te fez, assim, mudar internamente com você? João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Diga lá. Essa mudança tua, daquele dia do sofá. Fora isso, você consegue nos passar, além disso, o que realmente te fez mudar, o que está te fazendo mudar? Porque na verdade você está mudando, quando a gente fala, quanto mais... Não, é uma evolução diária. Sim. Uma evolução diária. E o que te faz essa mudança constante? Eu vejo que quanto mais, todo ano você busca uma constância atrás de Deus impressionante, né? Você busca isso. E o que te fez para você ir para cima disso aí? Tem alguma coisa? Simples. Pensei, a vida é só isso? Porque a vida para mim ela era muito
não é monótono, mas ele era muito, aquele dia a dia, eu falei, cara, eu tô na Terra só para isso? Naquela época eu bebia, eu aprontava pra caramba, e eu falei, cara, é isso a vida? Eu não olhava pro lado, eu não procurava saber se alguém precisava de mim, olhava apenas pro meu umbigo, e hoje o mundo ele é muito egoísta. Não estou generalizando, mas boa parte das pessoas, elas pensam apenas nelas mesmas. Então, eu falei, cara, é isso a vida? Foi por isso que o Espírito Santo falou no meu coração, tá cansado dessa vida que você tá levando, né? Eu falei, tô. Aí ele falou, quer uma vida nova? Eu falei, quero. Ele falou, então me segue. Isso é importante, Júlio, o pessoal entender, porque a gente, principalmente você, eu também, todo mundo, conhece pessoas que falam assim, eu já não tenho mais futuro, eu já não tenho mais destino, eu já errei demais, dependente se a pessoa, se ela é usuária de drogas, se a pessoa errou muito, a pessoa, tem muita gente que acredita, literalmente, que não tem mais salvação. Você já chegou nesse ponto? Você conhece aquela passagem que tem na Bíblia do Jesus estava sendo crucificado com 2 bandidos, um do lado do outro, né? Sim. E um falou pra Jesus, falou, pô, se você é o rei dos judeus, cara, salva a gente, tira a gente daqui. O outro falou, não, cara, você tá louco, esse cara é inocente. E aí ele pede pra Jesus a salvação. Jesus falou, você vai ser salvo. O cara tava ali, cara, na iminência de morrer, a poucos minutos de morrer, Jesus trouxe a salvação pra ele. Entendeu? Aí tem aquelas pessoas que falam, poxa, mas o cara viveu a vida inteira na baderna e vai ser salvo um pouco antes de morrer? O que a gente tem a ver com isso? Sim. Qual que é o egoísmo da nossa parte de não querer que isso aconteça? Porque eu vejo a sociedade, vou falar em sociedade então, já que a gente está tomando a conta. A sociedade, ela permite que ela erre, mas o vizinho, ele não pode mudar. Quer dizer, como que ele pode ter mudado? A vida inteira ele passou, a vida inteira em boteca, a vida inteira ele passou, e de repente ele fala que ele encontrou Jesus, de repente ele mudou. Em vez disso trazer uma alegria para a pessoa que pensa dessa forma, não. Ela não quer isso. Por quê? Porque a pessoa não pode ver alguém melhor que ela. Infelizmente tem muitas pessoas que pensam dessa forma, só que as pessoas que pensam assim, a gente não pode condenar. A gente tem que falar, poxa, imagina o quanto sofre uma pessoa que pensa dessa forma, Daniel. Antigamente, no meu entendimento, cara, verdade. Eu pensava nessas pessoas, falava, pô, como esse cara é egoísta do cacete, cara, por que faz isso? Hoje eu falo, não, cara, eu vejo pessoas que têm um pensamento, cara, retrógrado, ou pensamentos que não são bons, e eu fico pensando e imaginando o quanto essa pessoa sofre por ser dessa forma. Seria uma fraqueza da alma dela ainda, tem uma doença ainda. Ou então uma inveja, algo que não faz bem pra essa pessoa. Puxa vida, porque eu vejo que mudar, eu não sei se eu tô tão errado assim, mas a mudança é que nem você fazer regime. Eu tô obeso, eu quero emagrecer. Você tem que mudar. É radicalmente, você não pode comer mais chocolate, você não pode... Eu quero mudar. E isso gera esforço. Sim, eu que nem tô te falando. Cara, nada sabe? Demora, esforço, e é diário, é diário. Então, as pessoas precisam olhar. Quando uma pessoa tá mudando mesmo, é aplaudi-la. E falar, pô, abraçar, vai pra cima. Trazer essa pessoa, incentivar essa pessoa na mudança, cara. Porque eu vejo isso muito, tá mais em cidade pequena. Quando a cidade pequena, você mora em São Paulo, pouca gente conhece, mas cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. Como ele mudou? Como ele vai mudar? O que eu passei em São Paulo, nessa mudança minha, quando eu estava em São Paulo, eu estava sozinho lá. Eu estava recém-separado e eu passei ali mais ou menos nessa mudança radical que eu tive, foram uns 15 meses que eu não tinha ninguém do meu lado. Eu só tinha Deus. Ali foi onde Deus ele me ministrou de verdade mesmo. Eu comecei numa igreja e eu comecei a ter entendimento de muitas coisas. Eu me recordo o tanto que foi difícil para mim, e o tanto que foi doído aquilo tudo para mim. Porque você vem acostumado, eu tinha 40 anos de idade naquela época, você vem com um modus operandi de tanto tempo, e você tem que mudar aquilo do dia para a noite. E aí você fala, poxa, não é que foi doído a mudança, o doído foi eu acostumar a estar sozinho, a não pegar pessoas como muletas na minha vida, para justamente, cara, me fortalecer, para eu começar, em vez de pegar as pessoas como muletas na minha vida, e eu começar assim a ajudar as pessoas. Porque você tem uma passagem na Bíblia de 4 amigos que descem um paralítico pelo telhado de uma casa para que ele fosse curado por Jesus Cristo. Jesus estava pregando numa casa, a casa estava inteira rodeada por pessoas que ninguém conseguia se aproximar lá dentro da casa. Esses 4 amigos subiram no telhado da casa e abriram o telhado e desceram um paralítico. Quem você gostaria de ser nessa história?
Eu queria ser um amigo. Eu também queria ser um amigo. Porque aí a gente aprende que é muito melhor você abençoar do que ser abençoado. Ali os caras são os abençoadores. Eles são. Aí você aprende que é melhor você dar do que você receber. Você está recebendo ao mesmo tempo de dar? É muito. Quando você abençoa, você é muito mais abençoado do que quem está sendo abençoado. Pelo menos é o que eu aprendi, o que eu sinto hoje, cara. Quando você estende a mão para ajudar alguém, a alegria que isso te traz não tem preço. E me fala uma coisa, como é que você pode dar um exemplo de você, no sentido assim, a crítica. Muitas vezes no passado a crítica me machucava muito, né? Porque eu não sei se é porque eu não me aceitava ou eu não me conhecia como uma pessoa, né? Porque a gente precisa se conhecer para poder não se machucar tanto. Mas o que você acredita que possa... Uma pessoa que está escutando a gente, tá? Principalmente no mundo atual que nós estamos vivendo hoje, de uma fraqueza da alma muito grande. As pessoas se vitimizam, as pessoas se magoam com palavras, as pessoas se matam por determinadas palavras. Tem uma pessoa... certeza. A menina se matou por causa disso. Então... O que você pode falar para as pessoas que estão escutando? Como que elas podem controlar essa angústia, essa tristeza, essa mágoa? Porque não é fácil, cara, isso. Como é que elas saem disso? Ô Daniel, você se preocupar com o que as pessoas pensam a seu respeito é algo que hoje em dia as pessoas estão muito, muito ligadas a isso. Tem uma outra, eu falo tudo isso baseado na Bíblia. Jesus Cristo, certa feita, ele vai dentro do Sinédrio, ele abre as escrituras e ele lê a passagem de Isaías 61, que fala que eu vim para pregoar as boas novas, para libertar os cativos e papapá, e ele fecha e fala assim, hoje se cumpriu a profecia, porque ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. E a hora que ele fecha a escritura e fala se cumpriu hoje a profecia, as pessoas que estavam no Sinédrio olharam para ele e falaram, mas esse aí não é o Jesus, o filho da Maria, do José? O que esse cara tá falando que ele é o Messias? Que ele tá falando que ele é o Filho de Deus? Sabe o que Jesus fez? Ele deu as costas e foi embora. Se ele tivesse ligado para isso, para todas as vezes que disseram para que ele não era o Filho de Deus, ele não teria feito o que ele fez. Você está me falando para a gente ignorar um pouco a crítica. Gira as costas e vai, segue teu destino. Não, e nem rebater. Eu já aprendi muito isso, cara, e já falei, olha, eu já me preocupei muito com o que as pessoas pensavam a meu respeito, muito. A gente perde tempo de se cuidar, né? Não, cara, o que a pessoa pensa a meu respeito é dela, não é meu. Porque se eu me preocupo com o que ela pensa a meu respeito, talvez é porque eu me preocupe com o que eu pense a respeito de outras pessoas também. Correto. Tem uma passagem na Bíblia, Lamentações 3:39, que fala de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Já teve uma pessoa que você bateu o olho nela e falou, não vou com a cara dela? Lógico. Tem algo nela que ela faz, que você não gosta, que você também faz. Mexe com você, né? Mexe com você. Te ataca o teu interior. É muito disso entendeu? mesmo. É isso mesmo, cara. Então, o que eu aprendi hoje, cara, com relação à crítica, se não quer... Amém, cara. Jesus, ele falou, quando mandou os discípulos pregarem o evangelho, se você for, as pessoas não aceitarem o que vocês disserem, sacode a poeira, bate o pé e área. Tchau. Eu entendi quando as pessoas falaram sobre crítica e depois eu coloquei na minha cabeça o seguinte, quem gosta de você vai poder te entender, quem não gosta de você vai aceitar o que outros estão dizendo. Ele vai aceitar. Então você nunca vai vencer a crítica, a não ser por você mesmo, que eu parei para pensar isso aí, porque... Eu vou ter que ficar me explicando se eu fiz ou se eu não fiz, o tempo que eu perco. Primeiro você tem que saber se a pessoa gosta de você. Você aceita a minha explicação? Eu aceito, mas a pessoa não gosta de você, então não adianta você falar que ela não vai aceitar. Daniel, isso, a gente se conhece já há bastante tempo, cara. Nós nos vemos aí 1 a 2 vezes por ano. Alguma vez que a gente se viu nessas 2 ou 1 vez por ano, eu cheguei a comentar algo negativo de você ou você algo negativo de mim? Não, cara. Não. Quanto que eu vi? Você falou da minha evolução e a tua evolução. O quanto que você mudou, cara. O quanto que você tem evoluído na sua vida. O quanto você tem aprendido e o quanto você tem levado para as pessoas aqui no seu conteúdo digital, cara. É isso aí, velho. Aí as pessoas que não querem isso, elas vão chegar e vão tentar te atacar. Mas o que você tem que fazer com isso? Nada, cara. É tocar tua vida em frente. Sim. É não se preocupar com o que as pessoas pensem. Sabe? Não é, tem você falar, vou ligar não é ligar, cara. É você falar, cara, tá. Sabe o que acontece? Tem uma outra passagem na Bíblia que eu acho fantástica. Que Salomão ele fala isso aí, ó. Se o seu inimigo tiver fome, dê ele de comer.
Se ele tiver sede, dê ele de beber. Assim você estará montando brasa sobre a cabeça dele. Ou seja, o amor constrange, cara. Eu percebi isso. O amor constrange, cara. Você sabe que eu fiz uma brincadeira mesmo, à parte, mas eu cheguei e tava num local que a pessoa tava muito brava com o acontecimento, que ela levou uma multa, tudo. Ela tava brava, mais nervosa, e xingava e falou palavrões. E eu tava do lado, eu tava no caixa do lado dela. E ela não deixava ser atendida porque ela ficava falando com o atendente, explicando a situação da vida dela. E na hora, juro por Deus, me deu um nervoso até de falar, pô, amigo, você não tá vendo que eu vou ser atendido? Júlio, o que que eu fiz? Eu olhei, cutuquei e falei assim, me dá um abraço. Falei pra ele, você precisa de um abraço, eu vou te dar um abraço agora. Cara, foi uma coisa tão espontânea que eu fiz. E é tão bom, né, cara? A hora que eu dei um abraço, ele começou a rir, velho. É tão Aí eu falei bom. pra ele assim, se você reclamar de novo, eu vou te dar um outro abraço. Eu falei pra ele. É isso Ele mesmo. falou, não, você tá certo. Ele falou pra mim, juro por Deus. Ele só falou assim, não, você tá certo, eu preciso me acalmar mais. E acabou, ele saiu de lá feliz, velho. Ele tava nervoso. Então, olha a troca a diferença que você acabou de falar. Ele tava com ódio, eu trouxe o amor. Que é um abraço. O que é um abraço, velho? Constrange, cara. O amor constrange demais, cara. Quebrou o cara. Quebrou o cara. Quebrou. Então eu comecei a entender isso. Não é fácil, gente. Se a gente parar pra pensar, realmente não é fácil. Então, se a pessoa te mandar pra aquele lugar, você falar assim, olha, que Deus te proteja. Eu sei que não é fácil. Isso leva a ser evoluções, né? Leva. Mas na hora que a gente entende que isso pra essa pessoa é pior que um soco na cara, velho. Você sabe qual que é o problema de alguém tirar você do giro, cara? Que a gente fala assim, pô, o cara ele te deixa nervoso. Por exemplo, o cara te fecha no trânsito. E aí você fica nervoso. Pô, eu pensa num cara, eu já joguei um cara dentro do Rio uma vez, cara, lá em Franca. Eu parei, bati no carro do cara, estragou a lateral do meu carro inteira, a lateral do passageiro. Entendeu? E aí, meu, foi um trampo do caramba você foi um pra cara mim. bravo, verdade, nervoso. Você não era nervoso, sistemático. Não, eu era. Pô. Você sabe disso. Sim. Perdi o rumo que eu tava falando. Nessa parte, que você jogou um cara do Rio. Não. Do cara te fechar e você ficar nervoso, né? E aí você quer correr atrás do cara e quer ficar nervoso com o cara, o que que acontece? Você entra numa noia, cara, de ficar nervoso, porque às vezes o cara não tá nem aí. Sim. Entendeu? Às vezes o cara te fechou sem querer e você pega um macaquinho dele, coloca no seu ombro e fica nervoso com aquilo. Então ele tirou a tua paz. Ele deixa você nervoso. Então se acontece uma coisa dessa, se uma pessoa fecha você no trânsito e você deixa... Pô, esses dias atrás, cara, eu fechei um cara no trânsito sem querer, cara, e o cara veio parar do meu lado pra brigar, cara, eu baixei o vidro do carro, ia falar, eu falei, ô, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, desculpa, cara, me perdoa, eu não te vi. Velho, eu quebrei o cara no meio, cara. Sim, aconteceu comigo já. Quebrei o cara no meio, cara. E é assim que tem que ser. Nós somos seres humanos, cara. Claro. Não é lutador de vale tudo, luta dentro do ringue também. Você não vai ver um lutador fora do ringue. Nós, cada um no seu quadrado, nós somos seres humanos, temos que lidar com mais carinho e sentimento, nós temos que usar essa tática de Deus que Deus pra gente, né? É o coração, é a alma, é o sentimento, o cérebro. Usar o cérebro. Eu acho que a gente deixa de usar o cérebro quando a gente vai passar pra parte agressiva, né? A gente esquece disso aí. O nosso corpo, ele é uma tricotomia, né? Ele é um espírito que tem uma alma que mora num corpo. Agora, essa carne aqui é dura, velho. Essa carne, ela fica... A carne e o espírito, elas militam, né? Um com o outro. Você sabe, o Júlio, sabe quando eu comecei a aprender mesmo na minha vida, é uma coisa que eu já falei em vários bate-papos que eu tive com as pessoas, eu vou deixar isso aqui também para trás. Quando eu entendi, eu acordo todos os dias sabendo que pode ser meu último dia. Quando eu acordo todos os dias sabendo, será que meu coração vai aguentar, meu pulmão vai aguentar, meu cérebro não vai dar um fim em mim. Eu acordo, por mais que seja difícil todos os dias para muita gente e para minha vida, porque todo mundo tem dificuldade, desde um bilionário até o pobre. Todos têm uma dificuldade, cada um com o seu tamanho de dificuldade. Mas quando a gente entende que é o último dia da nossa vida, pode ser hoje, a gente começa a evitar um pouco mais de besteira, cara, e começa a cuidar muito mais da nossa alma. Pelo menos eu penso assim, ou eu tô totalmente errado? Não, mas a gente tem que viver como se fosse o último dia mesmo. Realmente assim, por exemplo, hoje eu estava em casa e morreu um amigo do meu pai, aqui de Catanduva. O cara morreu ontem, acordou, acho que 7, 8 horas da manhã, teve um infarto fulminante, cara. E aí? Tiago 4 fala que a vida nossa é como um sopro. É como um vapor, que da mesma forma que aparece e desaparece. E é assim que é realmente. A gente não sabe, cara. Nós fazemos planos, o mês que vem eu vou fazer tal coisa, o ano que vem eu vou fazer tal coisa. Claro, a gente tem que fazer planos. Nós não podemos ser negligentes, né? Mas a gente tem que viver o hoje como se fosse cada dia o último, cara. É você abraçar tua esposa, abraçar tua mãe, abraçar teu pai, tentar falar com eles, tentar viver a sua vida da melhor forma possível.
Você não sabe como que vai ser o fim do dia, você não sabe como, se você vai chegar até o fim do dia. A única certeza que nós temos na vida, a única certeza que nós temos na vida é que vamos morrer um dia. E eu vou perguntar uma coisa pra você que você falou pra mim antes do programa também. Você tem sonhos hoje ainda? Tenho. Muitos sonhos? Você se sente realizado ou não? Eu tenho sonhos, cara. Eu já consegui... É muito curioso isso, né? Eu já, na parte da comunicação, eu já cheguei a atingir o que eu gostaria. Mas ainda o meu grande sonho hoje vai ser ir pro mundo afora pregando a palavra de Deus. Sabe? Levando para as pessoas tudo que eu já vivi. Falando com autoridade, cara, sobre as coisas que eu vivi, porque as coisas que eu falo para as pessoas não são coisas que eu comprei, não são fatos que eu comprei de alguém, são experiências vividas minhas. Eu vivi muitas coisas na vida que fizeram com que eu me tornasse o que eu sou hoje em dia. E isso aí eu quero muito ajudar muitas pessoas que podem evitar muitos dissabores no futuro. Você sente vergonha do teu passado? De forma alguma. O teu passado é uma escola? Com certeza. Você conta para as pessoas tranquilamente o que você fez, que você acertou, você errou? Não, eu acho que não é que eu conto tranquilamente. Acho que você não precisa falar para as pessoas o que elas precisam ouvir, colocando tudo aquilo que você viveu. Você tem N formas de você trazer para as pessoas palavras motivadoras e trazer ensinamentos para as pessoas. Principalmente falar, você consegue sair dessa. Isso tem como você fazer para as pessoas. Você tem como... mediante a palavra de Deus, cara, e mediante as vivências que você teve na sua vida, a olhar no olho de uma pessoa e falar para ela, você vai vencer. Acredite porque eu venci. Seria então, que você acabou de me falar uma coisa, e eu não sei, uma coisa que eu senti agora, né, de falar também. Eu vou deixar até registrado isso aí. Seria possível que você é uma alma que você não tem que ter ninguém mesmo, você tem que pregar para o mundo todo, e por isso que Deus fala, você tem que ir sozinho? Se for essa a vontade dele... Porque é impressionante, é uma coisa assim que... Porque você busca muito o encontro, né? Você busca muito tanto o encontro com você, espiritualmente falando, assim, o encontro de almas, né? Você encontra, você procura isso. Mas ao mesmo tempo você acabou de falar aí, qual que é o teu sonho? Teu sonho é sair pregando o mundo. Quem vai pregar o mundo com você a não ser você sozinho? Sim. Mas às vezes pode ter uma companheira que entra dentro do propósito que você tem, né? Agora eu não sei qual que é a vontade de Deus. Eu já vivi tudo o que eu quis na vida. Eu ainda só não vivi o fato de ter uma família de uma forma como eu gostaria. Eu creio que isso vai acontecer um dia ainda, sabe? Eu creio que isso vai acontecer. Mas se não acontecer também, cara, não vai ser esse o que vai me impedir de fazer o que eu tenho vontade de fazer. Mas você busca constantemente isso, não tá na tua cabeça? Então, aí é que tá o erro. Aí é que está o erro. Quando a gente busca muito uma coisa, cara, não é legal. Porque você não buscou Deus, ele veio e conversou e você aceitou. Eu não busquei, ele que veio até mim. E você aceitou. Entendeu? Com certeza, eu precisava muito. Você nunca pensou nisso? Não, mas nem imaginava. Você imaginava? Não. Você me conhecia, você imaginava que fosse acontecer um dia? Você tá entendendo como é tudo muito natural? E aí, e essa busca que eu conheço também de você, essa busca de encontro de almas, tua, eu não sei quantos anos já escutei isso. Você busca. E não rolou ainda. Mas você busca. Olha a diferença. O que você nunca imaginou, você prega hoje e ajuda muita gente. Agora, dentro de você, você busca algo que você parece que não se encontrou. E eu vou te falar uma coisa que eu estava na casa da minha mãe hoje conversando com ela, e ela me falou justamente isso hoje. Sabe? Falou, a hora que você menos espera, as coisas acontecem. Eu acho que você desistir assim, não, você esquece disso. E você sabe que é o seguinte, Daniel, a gente fica falando de uma família e fica imaginando aquela família doriana, aquela família perfeita. Isso não existe, não, cara. Jamais. Isso não existe, cara, entendeu? É que eu também idealizei na minha cabeça algo, cara, que você fala, poxa, e não é, cara, entendeu? Então... Seria muito mais simples, Só que todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. O meu é esse. Que agora, cara, eu tô começando a pensar de uma forma diferente. Legal. Sabe? Então, imagina o que você está falando para mim agora. Você acha que eu não recebo isso com muito amor e com muito carinho? Você acha que... Porque é o seguinte, Daniel, quando eu estou falando com uma pessoa, tem hora que o Espírito fala, liga a chavinha. Porque serve que você vai ouvir algo bom. Que na hora que você falou, o que você falou para mim agora, eu liguei a chavinha, cara. Entendeu? Mas é que, não, que veio em mim também. E eu guardo. Veio em mim, porque é incrível, que nem... Eu tô falando com uma pessoa que eu conheço de infância,
praticamente cuidou de mim quando era moleque, não deixava eu sair pra noite. O que você tá fazendo? Onde você tá? Abre a boca, não feta o olho, bafa aqui, né? Você bebeu. A gente cuidava dele mesmo. Onde que eu tô aqui? Você tá aqui, ó, no convidado? No Central? Programa lá. Eu cuidava dele mesmo, sabe? Chegava lá, cheirava a boca dele, falava, vai beber, não vai beber, não vai sair. Parava em frente de casa de madrugada pra ver que hora que eu chegava, era uma coisa absurda, cara. Então vê isso aí, cara. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Olha pra cá, eu Central você aqui, ó, só você aqui. Aqui. A mãe do Daniel, a dona Sônia De Vito, ela tinha um grupo de amigos no sábado à tarde, lá com o Milton Maluco. Não, Milton Maluco não, o Magolo. Milton Magolo. A gente chamava ele de Milton Maluco porque só ele pra ter aquilo mesmo, né, cara? Era só ele pra aguentar aquilo. Doutor Milton Magolo, Doutor Milton Magolo. Mas eu falo Milton Maluco com muito respeito, tá? Todo mundo sabe que ele é um cara do bem pra caramba. E a Sônia resolveu encarar um grupo que era assim, vocês pensam nos caras que eram os caras mais loucos da cidade. E todo sábado a gente se reunia lá, né? E tinha uns até que tentava convencer a Sônia que podia fazer umas paradas lá, mas, pô, Sônia, por que não pode, né? E a gente ficou muito amigo da Sônia, e o Daniel era muito pequeno na época, e a gente acabou cuidando do Daniel, deixando que o Daniel não fizesse patifaria quando crescesse. Sim, né? Ficavam todos no meu pé, era uma loucura, velho. Eu entrava numa noite, quando você achava que tava na esquina, tava outro na outra, todo mundo olhando, parecia que era obrigação fazer isso, era um pagamento, né? É verdade. Vocês passavam um sábado com ela. Sabe o que acontece? Acabou vir uma família, né? Mas pra você ver, pra você ver como que é importante isso daí. Quando você faz algo que você acha que não é legal, e você não quer que alguém que você goste faça aquilo também, é porque teu coração é bom. Sim, sim. É porque tua índole é boa. Cara, eu lembro... Tem gente que não tá nem aí, cara, sabe? Ó, eu lembro de carinho em você, o Marcos, o Marcelo, o Trovó. O Marcelo Trovó, nossa... O véia, né? O véia era um paixão comigo. Ele me buscava, ele me ensinou a andar de moto, sabe? São coisas assim que eu não esqueço jamais. Vocês estão no meu coração como irmãos. Porque... Pô, eu não tive era eu, o Bu, era o Dispori, cara. Sim. O Paulinho Daltin, tinha o Sabonete... O Wilsinho foi também. Nossa, foi um monte de gente, quer dizer, e foi uma época que até hoje ela lembra de vocês, ela lida com vocês como se fossem filhos. Sim, sim. E ela tem um carinho por vocês como se fossem realmente filhos. E é isso que eu tô falando, porque eu acho que o que eu te falei aqui agora justamente serve para você refletir, porque hoje eu tô falando aqui com uma pessoa que praticamente tá falando da Bíblia inteira. Você tá falando da Bíblia, você tá falando de versículos, você tá falando de parábolas, você tá falando de tudo. E tudo leva a Deus. E esse Deus que você nunca procurou. Você nunca procurou mesmo. Você procurou achar tua paz quando você era jovem. Você procurou uma ajuda, assim. Você não procurava Deus. Não. Eu não imaginei que eu ia ter esse encontro, cara. Na verdade foi ele que me encontrou. Mas a Bíblia fala que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Entendeu? Por isso que nós amamos a ele. Porque ele nos amou primeiro. E aí você começa a entender todo o contexto da história de Jesus Cristo, cara. E começa a entender todo o contexto do Espírito Santo também, cara. Do que ele habita, do que ele faz dentro de nós, de como ele se manifesta dentro de cada um de nós, cara. É algo surreal, Daniel. É isso aí. Isso é o que eu tenho vontade de levar para o mundo afora, cara. E você em São Paulo hoje, o que você está fazendo? E você falou também de estar montando podcast. Estou vendo você em vídeos também. A gente tá iniciando um podcast. Eu comecei a montar nós acabamos que deu uma paradinha, porque agora eu tô com uma outra pessoa lá com um projeto com inteligência artificial bem legal. E eu tô na Rádio ABC também de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2h. Lá em São Paulo. Lá em Santo André. Santo André. E aí todo final de programa, por volta das 13h40 mais ou menos, eu tenho o nosso momento de reflexão, que é onde eu falo da palavra de Deus. Tá, e então, quer dizer, nós estamos falando com um rapaz que o sonho dele é pregar o mundo. Continuou, agora está na rádio falando pregando Deus também. Mas você sabe que às vezes a pessoa fala, poxa, tem muitas pessoas que nesse meio que tem esse sonho de pregar para o mundo afora. E às vezes se esquecem que tem um vizinho do lado que precisa de ouvir uma palavra. Então pregar para o mundo começa em casa, começa no vizinho, começa com os amigos. E a pregação, e que eu quero que vocês entendam, não é, o evangelho, ele não é para ser empurrado nas pessoas, sabe? Eu vejo muitos cristãos que tentam empurrar o evangelho goela abaixo das pessoas. Não. A gente só prega quem convence é o Espírito Santo. A gente só lança a palavra. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Não adianta a gente querer convencer as pessoas. É o Espírito Santo quem convence, não somos nós. Sabe, eu nunca tive embates por causa de religião, até porque a religião é o que causa as grandes guerras do mundo.
entendeu? Eu não tento convencer ninguém do que eu tô falando é certo. Você nunca vai me ouvir convencer. Quem tá convencer uma pessoa, até porque não sou eu que vou convencer, vai ser o Espírito. Eu planto. Se tiver que germinar, germina. Se não, eu fiz a minha parte. Tá, e como sente isso? Como a pessoa pode falar, tá, Júlio, como é que você sente? Como é que sente esse Deus que você fala? Do nada ele vem? Do nada ele vem? Aparece? Como é que sente, cara? Como é que você pode ajudar essas pessoas a identificar isso? Como é que ela pode sentir isso? Se abrindo para isso. Sabe, tem pessoas que infelizmente recebem somente a palavra de Deus quando estão passando por momentos difíceis na vida, por enfermidades, por separações. Tem gente que aceita no amor, tem gente que aceita na dor, entendeu? Mas é melhor muito aceitar no amor, cara. E é você buscar, é você se abrir para que isso aconteça, sabe? É realmente falar, Deus, um dia eu estava conversando com uma pessoa, ela fez essa pergunta para mim, falou, Júlio, como é que eu consigo sentir isso que você sente? Eu falei para ela, vai pro teu quarto, fecha a tua porta à noite e fala com Deus. Se tiver que ser isso para você, ele vai se manifestar no teu coração. Porque não sou eu que vou fazer, é ele. E o maior interesse é dele, não é meu. Você acredita que tudo está escrito nessa terra? É para ser, que não é para ser, não é para ser ou não? Eu sei que Deus ele é o alfa e o ômega, ele sabe de tudo, cara, mas eu sei que o nosso livre-arbítrio pode muito mudar o que Deus tem planejado pra gente aqui na terra. Sabe, nós somos as únicas pessoas que podemos mudar o direcionamento que Deus tem para cada um de nós aqui. Sabe, o livre-arbítrio que ele nos deu. Deus, ele tem uma passagem em Salmos que ele fala que nós somos senhores, né? E nós somos senhores em um único fator aqui na Terra, que é o nosso livre-arbítrio. Nisso Deus ele não manda. A Bíblia fala que Deus ele inclina o coração dos reis. Ou seja, Deus ele pode inclinar o coração dos reis a favor de alguma coisa, mas ele não obriga o rei a fazer aquilo. Entendeu? Então o nosso livre-arbítrio ele pode mudar as direções nossas por aqui. O que você mais pede para Deus no sentido com você, para mudar em você? O que eu mais peço para Deus é para nunca me deixar me afastar dele de novo. É isso que eu peço. E é difícil? Hã? É difícil ou é fácil se afastar? Cara, o mundo tá aí, né? A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Para você se afastar é só você dar um passo para fora. Só que quem começa a caminhar com Deus, cara, fica estragado pro mundo depois. Por mais que você queira, parece que você não se sente à vontade em fazer as coisas que você fazia no passado. Mas se tem algo que, se Deus falasse para mim, poxa, o que você me pediria hoje em relação ao meu relacionamento contigo? Eu pediria para ele, nunca me deixe me afastar de você. Porque eu não conseguiria viver mais com isso. E isso muda até o ciclo de amizade ou não? Não é que muda o ciclo de amizades, cara, até porque se a minha vontade é de pregar o evangelho pro mundo, por que não eu falar do evangelho pros meus amigos? Entendeu? Eu continuo caminhando com as mesmas pessoas que eu conhecia, só que eu não vou sair com as pessoas. Eu não vou viver a noite com essas pessoas, porque já não faz parte do que eu vivo, entendeu? Você acredita? Mas eu não deixo de ter meus amigos, em hipótese alguma. Sim. Eu não deixo de vir aqui conversar com os amigos que eu tenho, de ter os amigos que eu conheço. Isso não me impede em hipótese alguma. Porque você tá seguro de você. Sim. Porque as pessoas falam muito disso, né? Você tem que mudar o ciclo de amizades, tem que mudar a maneira que você a conduta, a maneira que onde você saía, cortar tudo isso aí. Isso aí seria quando você não se conhece. Mas assim, não é que... Uma vez me falaram assim, poxa, mas você é cristão, cara, mas o cristão ele não pode nada, cara. Pô, ele não pode beber, ele não pode fumar, ele não pode sair à noite. Eu falo, não, cara, você tá enganado. O cristão ele pode tudo. É que ele não quer mais. Ele não quer mais ficar num boteco até 5 horas da manhã. Ele não quer fumar. Sabe? Ele não quer ir pra zona. Ele não quer ficar sentado num computador vendo pornografia até 6 horas da manhã com a mulher dormindo do lado. Não é que ele não pode. É que ele já sabe que ele não quer mais isso. Ele aprendeu que isso não faz mais bem pra ele. Não é que ele não pode. Uma coisa é não poder, outra coisa é não querer. Porque se você bota um cara que não pode fazer essas coisas e doutrina ele no mundo cristão que ele não pode, a hora que você soltar esse cara é a mesma coisa que você tiver um pitbull preso e você soltar ele. O cara sai destruindo todo mundo. Vai dar uma overdose de loucura. Não é não poder, é não querer, cara.
Existe uma diferença muito grande nisso. Puxa, e é verdade mesmo, porque onde você estiver, nada vai te prejudicar, porque você não quer. Não faz mais parte Você já do mundo. aprendeu que aquilo não te faz mais Sentido mesmo. sentido, justamente. E não faz mesmo, é muita coisa na minha vida, hoje já não faz mais sentido. E o que você tá me falando é real mesmo, porque muita coisa que a gente fica analisando. Então quando você tem medo ainda, é porque ainda você tem medo não é do local, é de você mesmo, né? Você não se encontrou ainda. Eu não posso ir lá porque eu tenho, você não posso fazer isso porque eu não posso fazer aquilo. É porque você não está convicto do que você quer e do que você é ainda. Não tem uma segurança interna com você. Não tem convicção. Eu conheci muitos amigos assim e a maioria que se salvou foi numa igreja. E se salva mesmo, cara. Que coisa. Mas é o que eu te falei, não é que se salva porque a igreja doutrina essa pessoa, é porque ali ela aprende o que ela não quer mais, cara. Eu vou te falar uma coisa, cara, a convivência e a comunhão com o Espírito Santo é algo que é surreal. Você, de repente, está andando no carro, por exemplo, eu venho de São Paulo para cá de carro, cara, eu venho ouvindo músicas e venho pensando na minha vida e vai me passando histórias na cabeça, histórias na mente, cara, de tantas coisas que eu já vivi aqui. Quando eu volto também, eu venho aqui, deixo minha mãe, vou para Campinas, minha filha está lá terminou a faculdade, eu fico com ela um pouco. E eu me recordo de como eu era no passado, cara, e como eu sou hoje, e como eu quero ser ainda no futuro, cara. Eu percebo que está tendo uma evolução muito grande na minha vida, e como é gostoso você perceber que a evolução está acontecendo. Porque duro, cara, é aquele cara da geração Gabriela, conhece? Eu nasci assim, eu vivi assim, né? Vou morrer assim, Gabriela. Cara, que é isso, velho? Que é isso, cara? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela? Não, cara. A gente tem oportunidades todos os dias de mudarmos nessa vida. As portas estão abertas, cara. Sabe? Então você tem N oportunidades de mudança no seu dia a dia. Não está feliz com o seu jeito, não está feliz com o seu casamento, invista de uma forma diferente, não é separar não. Tenta trabalhar de uma forma diferente no seu casamento. Vá buscando experiências, cara, que venha fortalecer o seu dia a dia. Busque em Deus, cara. Tem uma passagem em João... eu tô ruim de cabeça hoje, cara. João 6, que Jesus ele fala, vai pro teu quarto, fecha tua porta em secreto, que em secreto o teu pai te vê, e ele fala, vai pro teu quarto, fecha a tua porta em secreto, ora, porque ali o teu pai vai estar te vendo, não fala te ouvindo, vai estar vendo você. E ali ele ensina a orar o Pai Nosso, cara. Entendeu? Então, é muito bom, cara, você ter essa oportunidade de estar buscando a Deus, essa liberdade. Nós estamos num país laico hoje, cara, onde nós temos aí, as pessoas podem buscar e adorar a Deus de uma forma livre. Não sei até quando, né? Porque esse movimento que está acontecendo no Brasil hoje em dia aí... Mas acho que o que é Deus é maior, não deixa, que não acontece. Espero que não mude, viu? Tem que ter muita fé, eu acho que não. Mas é isso, velho. Mas eu fico feliz em entender um pouco mais e ver que todo mundo na vida pode evoluir, crescer e principalmente encontrar Deus, né? Dentro de nós. Realmente é sentir essa paz aí, essa busca constante. Então, quer dizer, além de pregar o mundo, o que a gente pode esperar do Júlio esse ano aí de projetos além da rádio? O que mais a gente pode esperar de você? Eu acho que vem um podcast muito legal por aí, sabe? Vai chamar Vai Além ou Vencer com o Júlio Bergamo. A gente já está definindo o nome, vai vir aí um projeto bem legal com grandes nomes aí do esporte e também do meio cristão, para a gente trazer bastante informação para a galera. Tem a rádio também e mais Deus que sabe. Isso aí. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a todos também, mandar um abraço pessoal da Mercavejo Brasil, a Merlin Brindes, ao pessoal da Ligue Show, pessoal do Regional, o pessoal da Vox FM, ao pessoal também agora esqueci também, mas isso aí eu já coloco outra coisa, tá tudo certo. É isso mesmo. É tanta gente, Júlio. Que bom, cara. Mas que bom ter esse patrocínio, velho. É disso aí que a gente vive, velho. Aí a gente coloca certinho depois, porque a gente se perde mesmo. Tem hora que eu tô pior que você de cérebro mesmo, tô esquecendo muita coisa. Mas é que hoje eu tô meio complicado porque eu dormi muito tarde ontem, cara. Aí, tá vendo? Agora, bem. Daniel, eu quero, pra gente encerrar aqui, cara, agradecer você por esse bate-papo, cara, abençoar demais você. Você é um cara que... Eu me lembro do seu grupo, cara, quando você lançou o grupo de rock, o sonho que você teve ali de lançar suas músicas todas, cara, e você é um cara que nunca foi barrado nas coisas que você quis fazer. Você sempre foi até o fim, cara. Sim.
Isso é muito importante, cara. A gente tem que apostar naquilo que a gente quer, sabe? Obrigado por ter me convidado para estar aqui hoje contigo, cara. Você sabe o quanto eu amo você, a tua família. Estou muito feliz de ter batido esse papo contigo aqui, tá bom, velho? Foi legal, foi um bate-papo, foi realmente focado em Deus mesmo. Acho que a gente precisava escutar um pouco mais, pessoas que estão escutando mais. A gente tem que ter mais fé e acreditar em dias melhores dentro de nós mesmo. É uma luta constante, todos nós apanhamos, sofremos. E principalmente, eu acho que o diferencial tá aí que você acabou de falar, é não desistir dos seus sonhos. Se você acredita, eu nunca parei. E nunca vou parar quando eu sonho, porque eu acredito, eu vou até o fim. Literalmente, com a banda, eu fui até o fim, até eu realmente não aguentar mais. Ah, chega, não aguento mais. Stinger, né? Stingers. Tocando em rádio, eu toquei. Eu vi você no Raul Gil, cara. Eu vi você no Raul Gil, velho. Raul Gil. Mas, olha que loucura. Mas, então, aí, em 2017, eu decidi uma coisa com a minha esposa, eu falei pra ela, vamos fazer uma festa, e eu quero fazer uma festa e eu vou finalizar eu no palco. E Deus foi tão bom comigo que finalizou com o Marcão do Charlie Brown Jr. na época, que foi a banda que eu mais gostava. E eu parei de tocar mesmo, assim, parei, porque eu tinha o sonho de tocar junto com o Charlie Brown inteiro, porque eu era fascinado pelo Chorão. Não pela pessoa, mas você viu como ele morreu, a maneira dele, a filosofia, as músicas dele. A música dele tinha muita poesia, muita poesia. Sim. E eu comecei a ter uma intimidade mais com a banda. Quando eu gravei com o Tadeu Patolo, o produtor, eu comecei a chegar muito mais neles. Aí eu mandei uma música pra ele gostou na época. Aí quando ele morreu algo dentro de mim, cara, incrível. Eu falei, perdi o tesão nesse rock e tudo. E aí eu vi que a vida era muito mais do que ficar buscando essa constância de rock e tudo. E foi aí que aos poucos eu fui finalizando. Eu finalizei com um evento que eu fiz que chama Banana Rock. Finalizei essa etapa, mas juro por Deus, finalizei, não tive mais vontade, como não tenho mais vontade nenhuma de palco. Continuo gravando minhas músicas com o Tadeu, que é do Charlie Brown também, que é amigo pessoal meu, continuo gravando com ele, mas naturalmente, Júlio, eu não penso mais nisso. Sim. Eu não desisti de fazer aí, algo. Ó, natural. Entendeu? Quem sabe? Sim, naturalmente, mas o meu sonho hoje é que eu te falei, eu quero fazer as coisas bem feitas, e se cada um que está escutando a gente olhar e falar assim, puxa vida, o que você falou tocou meu coração, o que você falou mudou um pouco o meu sentido de pensar, eu tinha um sonho, eu tinha desistido, mas depois que você falou, eu continuei com esse sonho, sabe, ajudar pessoas. Com certeza. Resumo. Eu acho que é o que nós estamos nessa terra, o que você está buscando também, né? Essa constância de ajudar pessoas. Com certeza. É isso aí. Então eu agradeço você, beleza. Agradeço a todo mundo. Muito obrigado por você estar aqui, valeu, cara. Véio. Gostei mesmo. Essa palavra de Deus foi necessária até para nossas vidas aqui. Que vocês sigam, gente. Sigam acreditando mais. Vamos acreditar em Deus, vamos acreditar mais na fé. E dentro de nós, converse com Deus, converse com você mesmo e acredite nos seus sonhos. Muito obrigado. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês aí. Um abraço pessoal do Café do Záquia. Valeu, gente. Tchau, valeu. Tchau.